do sexto ano, espero que você esteja bem. Nós estamos começando nesse vídeo o tema 8. E nesse tema 8 nós vamos trabalhar muito a questão das camadas internas da Terra. Então nós vamos falar aí sobre como os vulcões funcionam, né, como as placas tectônicas se estabelecem, como é que funciona a dinâmica interna do nosso planeta. Então, esse assunto que nós vamos ver está referente ao capítulo 1, tá? Esse slide foi todo preparado com base nesse capítulo. Vocês vão poder analisar também o capítulo para poder comparar, né, algumas coisas. Nesses slides vocês vão ver que tem algumas informações que vão acrescentar, né, ao que está descrito lá no capítulo. Então, o capítulo ele é bem objetivo, né, falando aí de partes específicas, e aqui vocês vão ver que tem mais alguns assuntos totalmente relacionados a eles, que vão ajudar vocês a entender melhor e também complementar aí o assunto que a gente está falando, tá? Então, ao final desse vídeo, vocês vão ver lá descrita a página do exercício que vocês estarão fazendo para treinar esse assunto, que é bem legal, bem interessante, falar aí como funciona a dinâmica do nosso planeta. Então vamos começar falando aí da Terra, né, e as suas principais características, e logo depois da litosfera, falando aí de como ela funciona. Começando então, gente, nosso primeiro slide explica aí como mais ou menos existe a ideia do desenvolvimento do planeta. Tá? Então, a idade em média é de 5 bilhões de anos, né, de como o planeta se iniciou, sua característica, como ela era, né, uma esfera totalmente cercada, né, por fogo, lava vulcânica, podemos dizer assim, e começou a se resfriar através de um processo lento, né? E esses processos relacionados ao desenvolvimento, a gente chama de evolução orgânica, foram modificando as condições do planeta, tornando ele mais acessível para o desenvolvimento da vida. E assim se desenvolveram ali os metais no interior do planeta, como submetidos à pressão, e também foi se formando um núcleo terrestre à medida que a parte superior foi resfriando. E hoje o que nós temos de conhecimento é que esse núcleo é formado por ferro e níquel, está localizado no centro do planeta. Em volta dele tem também esse mesmo material, só que líquido, né? O núcleo é sólido. Ao redor dele tem um material líquido, também formado aí por ferro e níquel, e em cima nós temos a crosta, né, a superfície, que sofreu aí o seu resfriamento devido às chuvas, né, ao contato com a água que foi se formando na atmosfera. Tudo isso de acordo com a teoria da evolução orgânica, que tenta explicar como a vida na Terra se desenvolveu. Sabendo disso, então, nós temos aí as 3 camadas formadas e separadas para vocês verem. Então, eu vou estar marcando aqui, né? Tá bem fácil de identificar, mas mesmo assim eu vou marcar o núcleo, a parte mais interna. Em volta do núcleo eu tenho um núcleo externo, certo? Em volta desse núcleo externo, o manto. Por cima do manto, uma crosta terrestre, a crosta terrestre que é o local onde estão os seres vivos, né? Está também os oceanos, está também a camada, né, que nós conseguimos, a camada sólida, né, que nós conseguimos pisar. E aqui no desenho também a gente tem a atmosfera, que é a camada gasosa que envolve a Terra. Então são essas 3 camadas relacionadas aí à litosfera, tá bom, gente? Então quando eu falo de litosfera, eu estou falando de crosta terrestre, manto e núcleo. São essas 3 camadas principais que vocês devem saber. Vamos caracterizar cada uma delas? Então vamos lá. Crosta terrestre, a parte menos densa e mais consistente das camadas que compõem a Terra, tá? Ela vai ficar na parte superior, como eu falei anteriormente, a parte que a gente pisa, né? Onde estão as plantas, onde estão os oceanos, tudo que a gente consegue ver. É coberta por uma fina camada, o solo, tá? Sobre o qual nós vivemos. Sua espessura é de 10 a 70 quilômetros, depende muito da região do continente onde ela vai se encontrar. A crosta terrestre é formada por minerais. Esses minerais vão se agrupar aí, né, também em rochas, e esses minerais são compostos de elementos naturais, elementos sólidos, que vão ser formados lá no interior das camadas da Terra, tá? Então, além do ferro e níquel, nós temos também outros grupos de minerais que vão compor o nosso solo, tá? Então, essas são aí características da crosta terrestre. No manto,
o que nós vamos ter? O manto se localiza abaixo da crosta terrestre. Então, ele tem um volume maior, né, um volume aí de 83%, e no total, a massa do manto é bem grande, né? Então, do planeta inteiro, ele vai ter 65% de massa, então ele é bem espaçoso. Ele está abaixo da crosta terrestre, ele é pastoso, tá? Tem o mesmo material do interior do planeta, ferro e níquel, só que esse material ele é pastoso, é como se fosse rocha derretida, para vocês terem uma ideia. E as temperaturas lá chegam aí a ultrapassar os 2.000 graus Celsius, então é uma temperatura muito alta, impossível, né, de manter aí um ser vivo sobrevivendo nessas regiões mais profundas, tá? Nós chamamos do material que compõe o manto de magma. E esse magma, ele está em constante movimento. Então, aqui no desenho dá para vocês terem uma noção. Tá? Aqui em cima tem a crosta terrestre, aqui já na parte de baixo, né? Abaixo da crosta terrestre tem umas câmaras de magma que vão ficar circulando nessa camada que é o manto, tá? O magma aí, então, é a rocha derretida, tá? É a rocha no seu estado líquido que vai compor a crosta terrestre quando ela é expulsa, né, daqui de dentro, do interior da Terra, para a parte de fora e assim dá origem às montanhas e forma todo o relevo. O núcleo, qual é a sua caracterização? É a camada mais interna, com cerca aí de 3.400 quilômetros de espessura. Ele vai ficar bem no interior do planeta, bem lá dentro. Tá? Então eu tenho uma divisão aí do núcleo em duas partes. O núcleo externo, que é líquido, formado aí por ferro e níquel, como eu falei anteriormente, derretido, e o interno, esse interno já é sólido, que contém também o mesmo material, ferro e níquel, só que aí é no estado sólido, né, solidificado. E esse material sempre fica girando, porque ele recria um movimento que vai subir para as camadas superiores. Então, essa camada interna aqui, o núcleo sólido, se movimenta, ele gira. Esse movimento dele vai fazer com que a parte do núcleo externo também se movimente, o núcleo externo se movimentando movimenta o magma, que está na parte superior, e o movimento do magma ajuda a movimentar aí a crosta terrestre. Aqui uma comparação só para a gente ter uma noção, né, de como a Terra seria se vocês pudessem comparar com algo prático aí da vida de vocês. Então, se a Terra fosse um ovo, né, a crosta sólida teria a espessura da casca, a ponta de um alfinete seria o suficiente para atingir o manto incandescente no seu interior, tá? Então, aqui, ó, nossa crosta terrestre seria a casca do ovo, o magma, né, o manto seria a clara, né, que fica em volta aí, líquida, e o núcleo seria a gema do ovo. Então, essa é uma comparação aí bem legal, que dá pra gente ter uma noção de como é que funciona o esquema nas camadas da Terra. Sabendo disso, nós temos uma teoria aí que tenta explicar como surgiram os continentes. Então, já tem-se uma data, né, mais ou menos, uma avaliação aí de quanto tempo eles demoraram para se formar, cerca de 220 milhões de anos, e eles se formaram a partir de um processo de fragmentação. Se vocês olharem aí o mapa mundi, né, dá para perceber que parece que pedaços dos continentes se encaixam, né, como se fossem blocos de um quebra-cabeça, e a ideia é mais ou menos essa, né? Então, a ideia de que era formado um bloco único, existia esse bloco que era chamado de Pangeia, e todos os continentes estavam juntos. E a partir do movimento desses blocos, né, que se origina lá no núcleo, o núcleo se movimenta o manto e assim consegue movimentar a crosta terrestre. Esses blocos, eles foram se separando, foram se quebrando, né, e se afastando uns dos outros. E esse afastamento formou aí o que nós hoje temos, os continentes, tá? Os continentes que vão formar aí o nosso globo terrestre. Aqui a gente tem uma foto para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então, essa é a Pangeia. A Pangeia é todos os continentes juntos, né? Como se fosse um único bloco de terra, de crosta terrestre. Então, aqui a gente percebe que muitos se encaixam perfeitamente, né? Como se um dia fossem formados uma única peça, né? Estivessem formando uma única peça, com um único objetivo. E a partir do movimento das camadas da Terra, eles foram se separando. Essa separação gerou dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana, tá? E aqui, na separação desses dois grandes continentes, formou-se um mar, tá? Que foi dividindo tudo isso no processo de milhões de anos, tá, gente? Não foi rapidinho, não. E a fragmentação que nós conhecemos nos dias de hoje, tá? No hemisfério norte, a Laurásia se fragmentou em América do Norte, Ásia e Europa.
E a Gondwana, no hemisfério sul, se fragmentou em África, América do Sul, Antártica, Austrália e Índia. Todos eles um dia foram Pangeia, um único continente. Tudo isso de acordo com a teoria, né, que tenta explicar aí essa movimentação. E o que vocês acham? Que essa movimentação acabou? Né? Então, estudos indicam que esses continentes continuam se movimentando, se separando, numa velocidade de 5 centímetros por ano. Os continentes continuam aí fazendo novos processos de separação para que eles possam originar novas partes de terra e solo. Nesse mapa aqui, vocês podem perceber que a configuração atual dos continentes, tá? O nome dessa teoria é a deriva continental. Então, aqui nós temos o mapa mundi como é hoje, tá? Como está aí nos livros de vocês, de ciência, geografia. E temos, né, a ideia de que esse mapa continua mudando, pois os continentes continuam fazendo a sua movimentação. Nessa projeção, nós temos aí mais ou menos a ideia de como esses continentes ficarão daqui a 50 milhões de anos, né? Porque já foi registrado que eles estão se separando cada vez mais, se afastando um do outro. E com isso, a ideia é que com o passar dos anos, eles se afastem ainda mais, até que em algum momento eles se reúnam completamente no mesmo bloco de terra, tá? Mas isso daqui a milhões de anos. Vamos falar um pouquinho das placas tectônicas agora? As placas tectônicas, elas serão aí esses fragmentos da crosta terrestre, serão esses grandes blocos, né, que compõem a crosta terrestre e estão em deriva, estão se movimentando. Elas ficam sobre o manto e o movimento do manto, né, o movimento do magma que compõe o manto é que faz essa deriva acontecer e elas ficam meio que boiando em cima do magma e essa movimentação delas acontece devido também à movimentação do magma. Aqui, ó, dá para vocês terem uma ideia de mais ou menos como é que funciona. O magma na parte de baixo e as placas tectônicas que formam aí os nossos continentes em cima desse magma realizando movimentos. Lembrem que os oceanos compõem a crosta terrestre, tá? Então, os oceanos também vão estar aí compondo as placas tectônicas. Vamos caracterizar cada uma delas, tá? Então, elas possuem uma espessura aí variável, ou seja, umas são mais largas, outras mais finas, né? E nas regiões oceânicas é que a gente vai encontrar as que são mais finas, que têm aí 10 quilômetros para mais ou para menos. E outras nas regiões do continente, elas vão ter 250 quilômetros, tá? Então, tudo isso vai variar de acordo com o local. Elas podem ser convergentes, ou seja, quando elas se chocam, né, se batem de frente. Podem ser divergentes, quando se movimentam em direções contrárias, cada uma para um lado. E transformantes, quando elas se deslocam lateralmente, como quando uma passa do lado da outra. Esses movimentos, eles vão caracterizar aí a presença ou ausência de terremotos. Porque os terremotos, eles só vão acontecer quando as placas tectônicas estão fazendo esse tipo de movimentação, que pode ser convergente, divergente ou transformante, tá? Cada uma delas aí tem a sua característica. E como eu falei anteriormente, quais são as consequências do movimento das placas tectônicas? Estão aqui, vulcanismo e terremotos. Esses dois aí são os dois principais agentes formadores de relevo do nosso planeta. Vamos começar a falar aí do vulcanismo. O vulcanismo, ele vai se estabelecer quando a pressão no interior do planeta está muito grande e ela precisa ser aliviada. E ela vai sair por um vulcão. Vulcão é uma rachadura, né, uma brecha na crosta terrestre que existe justamente para que esse magma que está exercendo grande pressão no interior do planeta possa sair, possa ser expelido. Quando ele é expelido, ele forma um cone. Tá? Esse cone aqui é justamente rocha, mineral e endurecido, porque o magma que estava no interior do planeta quente entrou em contato com a atmosfera, com a água, com o ar, e esses dois materiais eles são mais frios do que a parte interna, então ele vai se resfriar e assim formar as rochas como nós conhecemos, né? As rochas formadas diretamente por vulcões são rochas magmáticas. Então, aqui nessa parte superior vocês podem ver, ó, que uma camada da Terra ela está fazendo um movimento de entrada no interior do planeta, no interior aqui no manto. Certo? Quando essa parte de rocha entra no manto, ela derrete. E a pressão aqui aumenta muito. Essa pressão precisa sair.
quando ela sai, ela forma um vulcão, né? Lembrando que o vulcão é uma rachadura na crosta terrestre que vai permitir essa saída da pressão que está no interior do planeta. Tudo isso aqui pode provocar um abalo sísmico também, olha aqui, ó. Esse abalo sísmico aí é um terremoto. Aqui nas fotos vocês têm alguns exemplos, né, de vulcanismo que vai acontecer aí por todo o planeta, tá? Então chama-se vulcanismo as diversas formas pelas quais o magma do interior da Terra chega até a superfície. Magma sólido, líquido ou gasoso, tá? Então aqui vocês têm as três opções aparecendo. Mais uma foto para a gente ter uma noção, aqui é o magma líquido, tá? Saindo aí pelas rachaduras, né? Nós temos regiões do planeta onde esse vulcanismo é muito intenso, né? Regiões que nós chamamos de círculo de fogo, regiões de encontro das placas tectônicas, aonde elas existem, né? E essa existência vai permitir que esse magma saia com maior pressão por esses locais. A temperatura da lava do vulcão varia entre 700 a 1200 graus Celsius, então é uma temperatura altíssima. Para vocês terem uma ideia, a maior temperatura que a gente já chegou a registrar aqui no Brasil foi 43 graus, né, no pico do verão. Então, nem se compara aos mais de 700 graus que a temperatura do magma pode chegar. Então, é derretimento certo em tudo que ele encosta. Aqui a imagem para vocês da estrutura do vulcão. Então aqui ó, o contato direto do magma da parte interior do planeta, né? Daqui o magma que está no manto, com a parte externa. Então esse cone, né, que vai permitir a saída desse magma é chamado de vulcão. Então aqui nós temos as partes, câmara magmática, os acessos, né, as saídas pelas laterais. Todo vulcão funciona com essas saídas pelas laterais, por isso que quando alguns alpinistas, né, vão escalar vulcões, eles têm que ter atenção a essas saídas laterais, porque elas são ativas. E aqui é a parte principal do vulcão, né, o cone, a parte mais alta, por onde sai a maior concentração de magma. As pessoas que estudam vulcões, né, estudam a atividade dos vulcões, são os vulcanólogos. Eles são especialistas aí em descobrir como esses vulcões vão se estabelecer. Aqui pra gente mais uma foto explicando aqui a parte do cone principal, a cratera, a chaminé e lá embaixo a câmara magmática com contato direto. Temos o vulcanismo secundário. O vulcanismo secundário ele vai se estabelecer de três maneiras: fumarolas, geysers e nascentes termais. Vamos então diferenciar cada uma delas. As fumarolas são os gases que se libertam nas erupções vulcânicas e eles continuam sendo eliminados, né, mesmo que a erupção tenha terminado. Esses gases eles são muito tóxicos e em regiões próximas aonde existe essa eliminação dos gases, aonde existe a erupção vulcânica, são proibidos a passagem, né, de aviões na região. São proibidos também a permanência das pessoas, porque esses gases eles têm alta concentração de enxofre e o enxofre é muito tóxico para o nosso aparelho respiratório, então eles acabam sendo muito perigosos. Então em qualquer região onde existem essas fumarolas, existe sim um indício de uma erupção vulcânica e as pessoas precisam ser retiradas aí o mais rápido possível. Nessa imagem aqui é um registro, né, do satélite de quando houve uma erupção no vulcão Etna, na Itália, e a fumarola que ele liberou, né, grande quantidade de fumaça, chegou até a África, cruzando aí o Oceano Mediterrâneo, de tanta fumaça que foi expelida aí pelo vulcão. Nascentes termais. As nascentes elas vão ser águas aquecidas, né, que estão muito próximas aí de regiões onde o magma está passando. Então vocês podem perceber aqui nesse gráfico, vou estar marcando aqui para vocês. Aqui na terceira camada, número 3, a gente tem uma câmara magmática, onde o magma está passando. Na camada superior eu tenho uma nascente. Ou então um reservatório de água, a gente chama também de lençol freático, né? E esse contato está muito perto, ó, essa água aqui, ela tem contato direto com esse magma, tá? Porque o calor dele vai subindo, chegando até a base da água. E a água continua subindo até a nossa camada, a crosta terrestre. E aqui existe uma nascente, né? Toda nascente ela está muito próxima aí à região de montanha. Essa nascente vai ser então uma nascente termal, porque essa água vai ser aquecida pela câmara magmática que está aqui bem abaixo dela.
tá? Nem sempre nessas regiões aqui tem vulcões, por exemplo, aqui no Brasil, em Goiás, na região de Caldas Novas, tem muitas fontes termais, mas aqui nós não temos vulcões, né? Indícios de vulcões sendo registrados, então nem sempre as nascentes termais estão relacionadas aí a vulcões. Geysers são fontes termais que expulsam em intervalos jatos de água e vapor. Essas águas saem a temperaturas altíssimas, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa estiver passando próximo aqui, ela pode ter queimaduras graves, porque são águas que saem aí diretamente da camada inferior, né, bem próxima ao magma, estão a altíssimas temperaturas. Elas saem daqui fervendo, para vocês terem uma ideia. Então pode machucar, pode levar até a morte a pessoa que levar um jato de água de uma fonte termal dessa. Riscos e benefícios dos vulcões, né? Embora a gente sempre tenha a ideia de que possa trazer um prejuízo para o planeta, não é bem assim, ele é super necessário. Então aqui, o homem já se beneficia dele na exploração de gás e aproveitamento do calor vulcânico. O solo resultante da decomposição das lavas é muito rico em nutrientes para as plantas, é um solo extremamente fértil, ideal para as plantações. Lembrem que quando o magma é expelido do vulcão, ele é chamado de lava, tá? Muda o nome aí nessa situação. Agora vamos falar um pouquinho dos terremotos. Os terremotos eles vão ser vibrações aí na crosta terrestre, né? Vão ser tremores que serão produzidos justamente pelo movimento das placas tectônicas. Essa movimentação ocorre em grandes profundidades, né? Bem lá nas camadas inferiores, lá próximo do manto, lá próximo do início da crosta terrestre, às vezes até mesmo no fundo dos oceanos. Então esse terremoto ele tem o seu epicentro, que é da onde saiu, onde começou esse terremoto lá na profundidade da Terra e vai se estendendo até chegar em locais mais distantes. Por isso que a vibração desse terremoto nem sempre pode chegar, pode chegar em regiões onde ele nem estava tão próximo assim, tá? Então é importante a gente saber que essas ondas sísmicas, esses abalos sísmicos, eles podem se encaminhar aí por várias regiões. Aqui nós temos um gráfico que nos traz a ideia, né, de como são essas camadas na parte inferior, né? Como aqui eu tenho uma camada e aqui eu tenho outra camada. Quando elas se movimentam, eu tenho um choque, um abalo sísmico, e esse abalo sísmico vai ocasionar os terremotos. Como eles são identificados? Né? Hoje nós temos aí, graças à tecnologia, uma forma de identificar esses abalos sísmicos, são através dos aparelhos, os sismógrafos. Eles vão medir a intensidade dessas ondas sísmicas, que é dada por uma escala, a escala Richter. Vocês já devem ter ouvido falar aí nos jornais, né? Quando há notícias sobre terremotos. Essa escala ela vai medir a quantidade de energia que cada terremoto libera. E ela tem aí uma escala que começa de números mais baixos e vão até números mais altos, né? Até o máximo é 10. E também a gente acaba identificando qual é o ponto de destruição que esse tipo de terremoto pode chegar. Então aqui tem terremotos que podem ir de 3,5 até 8, né? Começa lá do 1 e vai até o 10. Aí eu tenho intervalos aí que podem ser importantes para a gente saber o que vai acontecer. Então, no 3,5, movimento leve dos móveis, percebido apenas em andares altos. No 4,5, vidros se quebram, móveis e carros tremem. No 5,4, árvores e móveis podem cair, né? Danos em geral. Vocês estão vendo que o desenho está mudando. Tá? 6,5, estruturas de concreto mais frágeis são danificadas. No 7,3, destruição de edifícios, eles podem desmoronar. E no último 8, é destruição absoluta. Podem surgir até rachaduras no solo. O solo pode ceder, né? A camada da terra pode ceder. Então, assim, é muito comum a gente perceber que naquelas regiões de círculo de fogo, os terremotos acontecem sim com muita frequência, chegam a acontecer todos os dias, mas começam com um número mais fraco e podendo chegar até intensidades maiores. No Brasil, nós não temos notícias frequentes de terremotos porque nós estamos localizados no meio de uma placa tectônica. Nós não estamos naquela região chamada de círculo de fogo. Então, os terremotos aqui não são sentidos com grande intensidade. Quando eles acontecem distantes, né, no oceano, até seus abalos sísmicos chegarem até aqui, até as ondas chegarem aqui, elas perdem a intensidade, então a gente acaba nem sentindo o grande impacto.
E aqui um registro de um terremoto que aconteceu na Armênia em 1988. Esse foi um dos grandes, né, os mais altos aí na escala Richter, de entre 7 e 8. A gente pode perceber a grande destruição que ele causou. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre camadas da Terra e agentes transformadores de relevo, né, vulcanismo e tectonismo. E informações aí sobre a deriva continental e placas tectônicas. Vocês podem perceber que foi acrescentado muito assunto aí nesse capítulo, que é importante para vocês conhecerem, tá bom? Então, ao final aí do vídeo, vocês vão ver a página do exercício que é para fazer. Oriento, né, continuar com a organização do caderno, continuar com os estudos de vocês em dia, para que vocês não se confundam, né, e acabem perdendo aí essa organização que é tão importante para que a gente possa ter uma linha de raciocínio e estudo boa na parte aí de ciências também. Ok? Então, até as nossas próximas aulas, aula que será de correção aí dessa página de exercício que vocês estão vendo agora. Tá bom? Então, tchau, tchau, gente. Bons estudos!